O dia 31 de outubro está chegando. Dia de quê? Halloween. Mas você sabe a real origem por trás dessa data? O Halloween, ou o Dia das Bruxas, começou há mais de 2000 anos com os celtas, um povo da Europa que celebrava o Samhain, um festival que marcava o fim do verão e o início de um novo ano. E eles acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos ficava mais fino, permitindo que os espíritos vagassem sobre a terra. E quando os romanos conquistaram os territórios celtas, as tradições foram misturadas, a Ferália com o Samhain. E mais tarde, a Igreja Católica adaptou a data, criando o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. E assim nasceu o Halloween moderno. E com sua mistura de folclore, religião e cultura pop, o Halloween virou o feriado perfeito também para as histórias de terror e filmes icônicos. E é nesse contexto que surgiu Michael Myers e a franquia de filmes Halloween, que mudou o cinema lá nos anos 70. Ele aproveitou que o véu entre o mundo dos mortos e vivos estava mais fino e se mandou lá para Haddonfield. Sim, porque Michael Myers não é humano. Ninguém toma 7 tiros e levanta como se nada tivesse acontecido, com exceção do 50 Cent, vai. Bom, agora que já entendemos a origem do feriado, vamos então entender a origem do filme Halloween, e basta irmos até ao norte da Itália em 1976, quando o produtor Irving Abrams voltava de Milão pensando em um novo filme de terror. A ideia inicial era sobre um assassino que persegue babás em um subúrbio norte-americano, chamado provisoriamente de The Babysitter Murders. E Abrams queria John Carpenter para dirigir o filme. Ele, que tinha acabado de fazer Assalto à 13ª DP, aceitou dirigir, escrever e até compor uma trilha sonora por $10 mil, mas com algumas condições. Queria ter o controle criativo total, queria o nome em destaque nos créditos do filme e que a sua namorada Deborah Hill fosse a produtora e também co-roteirista. Um risco enorme, mas o produtor Abrams aceitou. Abrams apresentou The Babysitter Murders para seu parceiro Mustafa Akkad, que aceitou financiar o filme por $300 mil. Carpenter era um talento em ascensão e Deborah Hill, estreante, enfrentaria a sua prova de fogo. Ambos então criaram uma lista de sustos e escreveram o argumento para o filme. Inicialmente, eles não sabiam quem seria o assassino mascarado. Consideraram pais, professores, e o produtor Abrams sugeriu concentrar toda a ação do filme para apenas uma noite. Usar o feriado de Halloween mesmo, né? E claro, mudar o título de The Babysitter Murders para Halloween, que curiosamente não tinha sido usado ainda no cinema. Durante a pré-produção do filme, John Carpenter precisou dar um tempo para dirigir o telefilme Alguém Me Vigia. Então o primeiro tratamento de roteiro ficou mesmo para Deborah Hill, e depois John Carpenter finalizou o projeto e fez alguns ajustes, dando forma ao clássico que conhecemos hoje. Halloween começa lá em 1963, né? Na tranquila cidade de Haddonfield, em Illinois. Um menino de 6 anos, Michael Myers, vestido de palhaço, assassina sua irmã mais velha com uma faca. 15 anos depois, Michael está internado em um sanatório, mas foge durante uma transferência. E o filme faz muito bem esse flash forward, né? Esse avanço para o futuro, avanço de tempo, sem enrolação. Estamos falando aqui de um filme, sinceramente, que teve uma precisão. Um filme curto, mas ele é assertivo em todas as etapas. Bom, de volta a Haddonfield, Michael se torna obcecado por uma jovem de 17 anos, Laurie Strode. E enquanto Loomis, seu psiquiatra, tenta avisar o xerife Brackett sobre o perigo, Michael se arma com uma máscara branca, cordas e facas e começa a matança. Na noite do Halloween, Laurie trabalha como babá e confronta Michael quando ele assassina as suas amigas. Seguem-se então perseguições e ataques violentos, até que Loomis atira várias vezes em Michael, jogando ele da varanda. Só que Michael desaparece, como sabemos, por isso que ele não é humano. Ele toma 7 tiros e levanta como se nada tivesse acontecido.
Como se nada tivesse acontecido. 47 anos depois, Halloween ainda continua sendo um clássico do cinema de terror, continua sendo essencial, perfeito, capaz ainda de assustar várias gerações. Não foi o primeiro filme slasher, mas depois dele tudo mudou, influenciou tudo nesse gênero, nesse subgênero, depois do seu lançamento. O personagem Michael Myers é uma das criações mais icônicas, mais marcantes do cinema de terror, e muito disso surgiu da parceria entre John Carpenter e Deborah Hill. Durante a escrita do roteiro, eles se referiam apenas primeiramente à forma, desumanizando o assassino. Curiosamente, o seu nome completo quase nunca é dito. Se você parar para perceber, Loomis chama ele de ele ou isso, e para o jovem Tommy, ele é o bicho-papão. O filme mistura duas histórias, a de Loomis obcecado em capturar o assassino e a perseguição do próprio Michael a jovens inocentes. As experiências pessoais dos roteiristas ajudaram também a construir o clima. Deborah Hill usou os seus anos e a sua experiência prévia de babá para as interações realistas das protagonistas, e John Carpenter se inspirou em visitas a hospitais psiquiátricos durante a época da faculdade para criar a aura sinistra de Michael. Michael Myers não tem uma motivação clara, ele apenas mata, e essa falta de motivo o torna mais aterrorizante, imprevisível, diferente de outros slashers como Jason ou Fred, que tem uma motivação bem mais clara. A máscara de Michael, branca, minimalista, sem muitos detalhes, amplifica ainda mais uma sensação de pavor, de terror, uma ausência de humanidade que nos deixa desconfortável, mesmo o vendo de longe. Voltando ao filme, enquanto todos ali ignoram o mal que voltou para Haddonfield, Loomis é o único que persiste, consciente da ameaça, funcionando como uma voz que nos alerta sobre a forma ameaçadora. E essa combinação de personagem com uma estética aterrorizante, uma narrativa meio que silenciosa, transformou Michael Myers em um vilão eterno do cinema de terror. Dr. Loomis é o único que percebe a verdadeira ameaça de Michael Myers. Amaldiçoado por suas premonições, ele passa anos tentando conter o assassino. E no filme, o personagem dele está armado como se fosse um Van Helsing contra o mal. John Carpenter queria que fosse Christopher Lee ou Peter Cushing para o papel. Dois ícones, do cinema de terror, mas quem assumiu mesmo foi Donald Pleasence, que trouxe uma dignidade para esse personagem, uma singularidade, tornando Loomis um homem obcecado e solitário ao mesmo tempo. Aliás, eu sou fã desse ator, fez uma baita atuação no filme, mas eu também gosto dele na série Twilight Zone, Além da Imaginação, que foi lançada anos antes, décadas antes de Halloween, e ele fez um bom episódio lá também. Quem já viu, sabe. Laurie Strode, por outro lado, é a heroína perfeitinha, Inteligente, corajosa, cautelosa, e ela percebe os sinais de perigo que os outros ignoram. E é justamente essa atenção dela ao mundo ao redor e esse instinto protetor que permitem que ela sobreviva à noite de Halloween. Protegendo também as crianças sob a sua responsabilidade, Laurie se torna uma daquelas Final Girls que viriam a surgir no cinema de terror. E Jamie Lee Curtis, pra quem não sabe, é filha de Janet Leigh, aquela de Psicose, lá dos anos 60, de Alfred Hitchcock. Então tinha tudo a ver, Acertaram em cheio no elenco. E ela foi escolhida para interpretar Laurie, e os gritos dela de pavor parecia quase que uma transferência genética da sua mãe mesmo, lá de Psicose. E cabe dizer que Halloween ainda homenageia Hitchcock. O nome do Dr. Loomis veio do namorado da personagem de Psicose. Então é um cinema de horror que ainda é muito bem referenciado. Diferente de muitos filmes slashers posteriores a ele, o filme de 78 evita uma violência mais explícita, mais gratuita. John Carpenter prefere que o público imagine o terror, tornando a experiência ainda mais intensa, menos sangue, mais suspense.
um foco na reação dos personagens, o que aconteceu também em Tubarão, anos antes, com Steven Spielberg. Outras curiosidades interessantes. A cidade de Haddonfield é inspirada na cidade natal de Deborah Hill. O sanatório de Smith Grove remete à cidade vizinha de John Carpenter. E o assassino Michael Myers recebeu esse nome de um distribuidor que ajudou na carreira de John Carpenter no início. E ainda sobre a máscara, ela é na verdade um molde do rosto de Capitão Kirk de Star Trek. O orçamento era minúsculo, né? Cerca de 300 mil dólares. E o responsável pelo figurino, Tommy Lee Wallace, foi a uma loja e comprou duas máscaras baratas. Uma do palhaço Emmett Kelly e outra do Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas. E eles pintaram a máscara de Kirk de branco, aumentaram o buraco dos olhos, tiraram as sobrancelhas e bagunçaram o cabelo. O resultado foi aquela expressão vazia e inumana do ícone de terror Michael Myers. William Shatner, o ator que fez o Capitão Kirk, só descobriu anos depois e achou hilário. E Halloween não é apenas um filme simples de terror. Ele tem uma simplicidade enganosa. As pessoas o subestimam, mas ele é muito mais profundo do que parece. Laurie e Michael compartilham uma tensão subjacente. Enquanto ele direciona a sua violência para atacar, ela para se defender. Laurie usa objetos cotidianos como uma agulha de tricô, um cabide e mais tarde toma a faca de Michael para revidar. E ao rasgar a máscara da forma, ela ataca a identidade do assassino, afirmando a sua própria força. E tem também outras camadas de profundidade. Tem cenas de professores discutindo sobre o destino. Não é tão aprofundada assim, mas traz ali muito mais do que um filme slasher de um assassino correndo atrás de uma babá para matá-la. Te convido a reassistir e preste atenção nos detalhes. Halloween gerou interpretações de todos os tipos, acadêmicas, críticas e até políticas. Alguns veem o filme como uma fábula moralista, em que Michael Myers pune aqueles que violam as normas conservadoras. Mas John Carpenter e Deborah Hill disseram que isso não é intencional e que as vítimas morrem não por pecado, mas por distração. Laurie, por outro lado, sobrevive por estar alerta e consciente do perigo. E ainda tem mais, porque na linha do tempo original de Halloween, Laurie e Michael são irmãos? Essa teoria tem sido cada vez mais debatida entre os fãs da franquia. Tudo parte de uma revelação que acontece em Halloween 2, de 1981, e que segue valendo em filmes como Halloween H20 e até o remake de 2009. Mas a nova linha do tempo, iniciada pelo filme de 2018, ignora completamente esses eventos, evidenciando que eles não têm nenhum parentesco e que, na verdade, a única ligação entre Michael e Laurie é o acaso. O pai dela era um corretor que tentava vender a antiga casa dos Myers e Laurie acabou cruzando com o assassino ao entregar as chaves. No novo universo, essa história de que eles são irmãos é tratada apenas como um boato. Para finalizar, eu tenho que dizer que eu amo a trilha sonora e ela mostra como o minimalismo pode ser muito eficaz. Alguns poderiam dizer que ele se inspirou no ritmo e na forma da trilha de O Exorcista, mas ele aqui reduziu tudo a poucas notas repetitivas e quase hipnóticas. Ela é bem simples, acho que qualquer um poderia tocá-la com poucas semanas de aulas de teclado, mas ela funciona justamente nos momentos em que Michael aparece. Como se fosse um sinal de alerta, ela cria um clima de tensão constante, de ameaça iminente, como se o terror estivesse sempre por perto. Um filme de terror feito no compasso certo. Então ele acerta em tudo, né? Ambientação, figurino, elenco, trilha sonora, a minutagem, um filme curto, não precisa ser muito longo, personagens marcantes, o Michael,
o psiquiatra, a babá, uma história muito mais profunda do que parece, e não à toa a gente está discutindo ele aqui quase 50 anos depois. Falando de referências, em uma cena vemos os personagens assistindo a The Thing, o clássico lá dos anos 50, que em 1982 receberia um remake dirigido pelo próprio John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo. E em outra cena também mais pro final, vemos Michael Myers socando a porta de madeira e a quebrando. Algo parecido veríamos 2 anos mais tarde em O Iluminado, com Jack Nicholson interpretando Jack Torrance. Será que foi uma influência? Eu sou muito fã do Michael Myers e quero saber de você, na sua opinião, ele é o melhor slasher? E claro, quero saber também a sua opinião completa, a sua experiência com esse filme e a franquia Halloween. Diga também qual é o seu filme preferido para assistir nessa época de Halloween, de terror. E aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo!